Bom dia, preciosos irmãos, que a graça do Senhor seja mais uma vez conosco. Queremos tomar nesta oportunidade para falar um pouquinho sobre a parcialidade. A parcialidade que também é iniquidade, injustiça, paixão e partido. A parcialidade leva o homem a cometer injustiça, sabendo que está praticando injustiça. Então isso é uma iniquidade. É uma paixão tendenciosa, Toma partido a favor de alguém que cai mais na sua graça. Uma pessoa parcial é aquela que julga ou analisa de forma tendenciosa a favor ou contra algo ou alguém, sem se importar com a verdade dos fatos. Isso quer dizer, ele não analisa, não pesquisa e, de acordo com a pessoa diz, se ela é a favor dela, então ele faz o julgamento. É tendencioso, portanto, o julgamento. Não ouve a outra parte. E acredito que muitas pessoas, as quais estão ouvindo ou ouvirão, já passaram por esta situação. Ser julgado de uma forma tendenciosa. Ou se tiver alguém que já fez um julgamento desta forma, não que foi julgado, mas fez um julgamento, procure não fazer mais. Seja imparcial, porque Deus instrui-nos a sermos imparciais. Desde o princípio ali, Moisés trazendo as leis para Israel, ele fala em duas ocasiões, em Levíticos capítulo 19, verso 15, e também em Deuteronômio 1,17, que na verdade é a repetição, Deuteronômio. Mas nós vamos ler o que ele diz em Deuteronômio, capítulo 1, versos 16 e 17. E no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo: ouve a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não atentareis para pessoa alguma em juízo. Ouvireis assim o pequeno como o grande. Lá em Levítico ele diz, tanto o pobre como o rico. Você não vai tender no julgamento nem para o pequeno e nem para o grande, nem para o pobre e nem também para o rico. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Então, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Às vezes se torna um pouco difícil cumprir a palavra de Deus, mas nós não podemos deixar de observá-la e lutar para isso. Por isso é que nós vamos repetir o que já falamos. Se você já fez algum julgamento parcial, que é julgar sem analisar correto, ouvir os dois lados, que julga ou analisa de forma tendenciosa, a favor ou contra algo ou alguém sem se importar com a verdade dos fatos, procure não fazer mais isto, porque isso desagrada a Deus. Deus ama a justiça. E diante de Deus não tem pobre nem rico, não tem uma pessoa
mais capacitada do que a outra e deve receber então um julgamento melhor porque estudou, porque tem dinheiro, porque é popular, porque é famoso. Então, às vezes acontece de haver-se um julgamento desta forma por causa de uma pessoa bem mais rica, ou mais famosa, ou mais importante do que a outra. Então, julga-se muito a favor daquela pessoa. Ou quando a pessoa faz algum favor para o outro, né? Mas assim diz a palavra de Deus: não atentareis para pessoa alguma em juízo. Ouvireis, assim o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. E nós encontramos que às vezes dentro da igreja acontece isto. Acontece desta forma. Lá em Israel, dentro de Israel, às vezes acontecia isso. Mas era mandamento do Senhor que aquilo não deveria acontecer e que eles não deveriam fazer tal coisa. Às vezes, porque a pessoa é mais conhecida na igreja, é mais importante, às vezes ele é tratado de uma forma melhor do que aquela pessoa simples, que às vezes chegam até a dizer: não, esse aí sair da igreja não tem problema nenhum, não. Ele só dá problema mesmo. Não faz falta. Eu já ouvi alguém falar isso. Não faz falta, não. Quer dizer, é uma coisa antibíblica, né? Eles já não pertenciam ali mesmo, né? Eles falam. Mas São Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira carta, capítulo 5, no verso 21, ele nos diz: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Nada fazendo por parcialidade. Então, às vezes, pode-se haver também uma tendência para aqueles menos favorecidos. Mas a palavra diz que o julgamento deve ser imparcial. Cada um deve assumir a sua culpa. Não porque ele é mais fraco financeiramente, que ele não deve assumir a sua culpa. E o outro não porque é mais forte financeiramente, pode ser tratado de uma forma melhor e não assumir a sua culpa. Mas cada um deve levar a sua responsabilidade. Cada um deve ser responsabilizado por aquilo que faz, pelos atos praticados. E não abusar da confiança e da sua força dentro de qualquer lugar que seja, porque ele tem uma patente melhor, tem aquilo mais, então ele se acha às vezes mais tentado a fazer algo, porque ele sabe que ele pode ter um julgamento mais brando. Isso aí é política. E a igreja não pode ter política. Isso é iniquidade. Isto é injustiça. É uma paixão errada. É partidarismo. Não pertence ao nosso grupo, não pertence à nossa equipe, não pertence à nossa turma. Mas se pertencer, então tudo está bem, dá-se um jeitinho, né? Mas quando não pertence, então o julgamento é ferrado, o peso jogado sobre as costas é terrível. Então o julgamento é forte, a sentença é bruta, a sentença é sem misericórdia.
Mas isso aí não combina com a Bíblia de Deus. Isso aí não combina com o cristianismo. Isso é justamente a falta do cristianismo de Cristo. Isso é justamente a falta do amor, da misericórdia, da compaixão. Então, conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. Então, isso às vezes acontece nas empresas, patrão, empregados, em casas, nas comunidades. Mas que nós procuremos ser justos, procuremos ser imparciais, para fugirmos então desta coisa terrível a qual o Senhor detesta, a parcialidade. Sempre puxa-se um pouquinho para um lado, mas que nós, se um dia tivermos que fazer algum julgamento, que o Senhor nos dê graça, força, lealdade acima de tudo para com a palavra de Deus e ser leais uns para com os outros, porque quando nós somos parciais, nós somos desleais conosco mesmo, com a fé e com o irmão. Agora, se o irmão não gosta de ser julgado na imparcialidade, devemos orar por ele, porque ele é tendencioso, mas devemos procurar sermos imparciais, justos, sem nenhum partido, nem de um lado e nem do outro, mas sermos corretos naquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Que Deus nos dê graça para isso, para o pai, para a mãe, na hora de fazer um julgamento, porque sempre vai surgir alguma coisinha para alguém decidir, mas eu não sou juiz, eu não sou promotor, não, mas sempre vai surgir uma pequena questão. Lá em Israel surgiam as pequenas questões, então os juízes deveriam ouvir um e o outro, e se chegasse ao ponto de ter uma coisa difícil, que eles não conseguiam, então eles deveriam ir até Moisés. Assim foi instituído ali no deserto. E São Paulo também nos fala sobre isso, de ter questão um irmão contra o outro e levá-lo à justiça. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Santos parciais? Não, mas os santos imparciais, que não olha a aparência, que não olha a posição social, que não olha a posição financeira, que não olha o grau de doutorado. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábio, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Então sempre surge alguma coisinha. Então devemos estar preparados para sermos isto que a Bíblia requer de nós os cristãos. Porque vejam bem, um julgamento imparcial leva sobre a pessoa que faz o julgamento uma terrível iniquidade.
ele carrega consigo nos seus ombros uma injustiça. E os injustos e os iníquos, o lugar deles não é no reino dos céus. Então é um pequeno conselho, eu não vou chamar isso de advertência, mas de conselho. Fujamos destas coisas. Se tivermos que julgar alguma coisa, que sejamos justos, que sejamos imparciais, para que Deus nos abençoe, para que Deus nos ajude. Pai Celestial, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que ajude os seus filhos, suas filhas, nos seus negócios, nos seus acertos, nas suas decisões, nos seus passos. Ó Deus, o Senhor nos ajude a sermos isso que nós precisamos ser, para sermos irrepreensíveis diante do Senhor. Pelo menos lutar para sermos aquilo que precisamos ser e não concordar com a injustiça e não achar que tudo está certo e não ficar nervosos contra a tua palavra, mas procurar amar os ensinos da tua palavra e sermos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, pela cura, pela libertação, pela saúde física, mental e espiritual dos teus filhos, no nome de Jesus Cristo. Amém.